Momento da gente falar de quê? Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. Vamos direto agora lá para a nossa redação, porque lá está o nosso Caio Munife. Ele vai trazer informações da Copa Verde, o milagre do Atlético e outra coisa, segue o líder. Boa tarde. Segue o líder, Jordevar. Boa tarde para você. O Anápolis, mais líder do que nunca, conquistou outra vitória ontem. Primeiro falando da rodada do Campeonato Goiano. Ontem foi movimentado. A Jataiense derrotou o Craque. O Anápolis conseguiu uma virada também no estádio Jonas Duarte. E o grande jogo, a grande virada, que foi do Atlético. Não fez um jogo bom contra a equipe da Abecate. Estava perdendo a partida. E aí, nos acréscimos, um milagre, um golaço de falta do Alejo Cruz. Conseguiu a vitória, foi na emoção, hein, Jordevar? Pois é, e depois eu quero ver que você vai mostrar a imagem de um pênalti aí. É verdade. Mas vamos deixar isso para depois, né? Teve um lance polêmico. Primeiro, então, vamos conferir como foi a vitória do Atlético e depois a gente vê o pênalti. Sim. Jogo. Marcelinho por cima da meta abecatense. E a Abecate surpreendeu. Cruzamento da esquerda. Eduardo subiu mais que Alex e cabeceou no ângulo. Belo gol de Eduardo. 1-0 Abecate. E depois da disputa pelo alto, João Maestro caiu no gramado dentro da área e pediu pênalti. O árbitro foi chamado pelo VAR. Após a consulta, penalidade marcada. Tire suas dúvidas no replay. Dentro ou fora da área? Haldney, que não tinha nada com isso, foi para a cobrança e deslocou o goleiro. Tudo igual, 1-1 Haldney. E aos 52 minutos, era a chance do gol da virada. E ele acabou acontecendo, o Alejo Cruz, cobrança perfeita no ângulo. Muita vibração no Ancioli, o Atlético conseguiu a virada. Placar final, Atlético 2, 1 para Abecate. Alejo Cruz, herói de novo nos minutos finais. Olha, antes do lance polêmico, Jordevar, é preciso ressaltar, né? O Atlético agora tem 2 vitórias consecutivas, são 5 jogos de invencibilidade no Campeonato Goiano, vai crescendo ao longo da competição. O Alejo Cruz não é aquele que fechou, que virou o jogo contra o Goiás também? Fez o segundo? Também, está sendo o amuleto do Atlético. Esse é o milagre do Atlético, né? Agora, o Atlético empatou. Gente, tudo isso aconteceu a partir dos 46, né? A Abecate estava ganhando, de repente, esse milagre aqui. Mas o primeiro gol do Atlético foi numa marcação de pênalti. Vamos conferir, inclusive, tá como Será imagens. que foi? O pessoal pode até colocar aí, ó. Olha aí, Jordevar. Foi esse lance. Teve a cabeçada e aí o jogador da Abecate, de fato, comete uma falta. A grande dúvida foi se o lance foi fora da área, se foi na linha da área ou se foi dentro da área. Qual que foi a sua opinião? Olha, eu tenho uma outra imagem mais lateral aqui. Ela mostra o seguinte, que a bola estava em cima da linha da grande área. Se está em cima, é pênalti. No começo eu achei que não foi pênalti, mas depois com essa imagem que ela mostra claramente a posição da bola, né? Porque vale a posição da bola, né? Uhum. Eu estava lá atrás do gol, fazendo o jogo ontem, e aí na hora eu tive a mesma impressão que você. Para mim tinha sido fora da área. Depois, ao ver o lance, né, por outros ângulos, outras câmeras, constatei exatamente isso. A bola estava em cima da linha, o contato do jogador da Abecate com o jogador do Atlético é exatamente em cima da linha. Então, regra é regra, né? Em cima da linha é pênalti, o Atlético, que não tinha nada a ver com isso, foi lá, empatou o jogo e ainda virou no finalzinho. Eu tô olhando aqui. A Bet do Pão de Queijo vai ter Bet domingo e nós vamos utilizar o Atlético, viu? Porque o Atlético, gente, na próxima rodada, ele vai jogar em casa e vai enfrentar o líder, que é o Anápolis. Anápolis tem 20 pontos, é líder, o Atlético é o terceiro, tem 16 pontos. Vou deixar para você apostar. Quem que você aposta? Jordevar, eu vou devolver, eu vou deixar você apostar, porque nas 2 últimas eu tive a possibilidade de escolher primeiro. Então dessa vez vou deixar você escolher. Vou no Anápolis. Então eu vou no Atlético, eu já ia no Atlético mesmo. Valendo um pão de queijo na Bet do Pão de Queijo, hein? Se prepare para pagar a aposta. Segunda-feira eu vou aceitar o pagamento novamente, tá, Jordevar? Não preocupa não. Tá bom, e o restante dos jogos de ontem? Jordevar, temos a cartela com os jogos de ontem, a classificação do Campeonato Goiano que também foi atualizada com os resultados, né?
né? Apenas hoje, né, que teremos 2 jogos, a rodada praticamente fechada. Olha aí, o Atlético pulou para a 3ª colocação, está com 16 pontos. O Anápolis mais líder do que nunca, 20 pontos conquistados, né? Ali na zona de rebaixamento, Goiatuba e Goianésia permanecem, né? O Goianésia joga hoje com o Goiânia e esse jogo é importante, Ordevar, porque se o Goianésia, por algum acaso, vencer, ele joga o Goiânia para a zona de rebaixamento. E se o Goiânia vencer, ele entra na zona de classificação para a próxima fase. Então vai ser um jogo importantíssimo hoje no Estádio Olímpico, 7h30 da noite. E também, 7h30 da noite, no Aníbal Batista de Toledo, tem Aparecidense e Goiás, outro jogo importante. A Aparecidense, se vencer, por exemplo, ultrapassa o Goiás na tabela. E aí joga o Goiás para o limite ali da faixa de classificação. Já o Goiás, caso conquiste a vitória, vai aos 13 pontos. Só que lembrando, o Goiás tem um jogo a menos, partida atrasada contra a equipe do Inhumas. Se o Goianésia perder, tchau, vai para a Série B, não tenho dúvida nenhuma. Eu concordo. O Goianésia está nas mãos do Goiânia. Hoje é o martelo, para bater o martelo. Se o Goianésia perder hoje, amanhã eu também já chego aqui no TJ decretando esse rebaixamento do Azulão. Então vamos antecipar. Goiânia e Goianésia, quem ganha? Goiânia. Aparecidense e Goiás, quem vence? Empate, Ordevar. Eita! Polemizei, né? Polemizou. Qual que é a sua opinião? Goiás vence e o Goiânia vence. Ah, sim. Não, então tá bom. Fechou. Mais alguma coisa? Deixa eu levar rapidamente os gols do Goiás, que venceu ontem a União Rondonópolis pela Copa Verde. Em Rondonópolis, após cruzamento, Breno Herculano cabeceou. O goleiro deu rebote e Edson Carioca abriu o placar. Goiás 1-0. Na segunda etapa, cruzamento de DG e Gonzalo Freitas de cabeça mandou para a rede. Vantagem esmeraldina na Copa Verde. União 0, Goiás 2. Vitória que dá essa vantagem para o jogo de volta acontece no dia 26 de fevereiro. O Goiás, então, já encaminha sua classificação para a semifinal. E ainda por falar em Copa Verde, hoje tem o Vila Nova pela mesma competição lá em Brasília contra o Brasiliense, 8 horas da noite. Ordevar? Tá aí, então, essa Copa Verde que, na minha opinião, tem que acabar. Eu concordo com você. Olha, o Goiás foi sem técnico, time reserva, ganhou do União Rondonópolis, ou seja, qual que é a importância que está dando? Claro que nada, né? Exatamente. O pessoal do Goiás se apega na vaga para a Copa do Brasil, porque ano passado ficou sem vaga e esse ano, se vacilar, fica de novo, hein? Pelo Campeonato Goiano. Mais alguma coisa? Por hoje é só, Jodevar. Amanhã eu volto com muitos gols.